single day. I'm gonna make something. Boa pessoal, estamos aqui fazendo uma breve introdução à questão de segundas leis de Newton, né? Ou força em movimento, como alguns conhecem, ou aplicação da lei de Newton, como a maioria das pessoas tem nos livros de ensino médio. Então, antes disso, vamos falar um pouco sobre vetor. O que é um vetor? O vetor ele é composto por módulo, que é o seu tamanho ou intensidade. Por exemplo, eu tenho um vetor de 2 metros. Ou eu tenho uma força de 50 newtons. Força é um vetor. Qual a intensidade dela? 50 newtons. Direção é o seu deslocamento no espaço. Por exemplo, aqui. Vamos dizer que você tem um amigo aqui no meio de uma pista. Aí você fala para ele: eu quero que você ande em direção à casa. Aí você vai pensar: poxa, mas tem uma casa para minha direita, eu tenho uma casa para minha esquerda. Qual casa eu devo andar? Mesma coisa seria aqui. Vamos dizer que você tem um colega que está aqui na pista. Aí eu falo: eu quero que você ande em direção ao ônibus. Mas o ônibus que está para cima ou o ônibus que está para baixo? Percebe-se que falta mais algo, mais alguma coisa para eu concluir um vetor. Ou seja, para eu falar para onde ele deve ir, entendeu? De uma forma clara. Falta o quê? O sentido, que é a direita, a esquerda, para cima, para baixo, ou assim vai. Então, se eu falar para você: eu quero que você ande em direção à casa da direita, eu te dei o sentido, a direção, que é o que? Horizontal. Você vai andar na horizontal aqui para chegar até uma casa. Horizontal você tem o quê? Horizontal para a direita e você tem horizontal para a esquerda. Porém, a sua posição, o seu deslocamento no espaço é horizontal. Nesse caso aqui, o seu deslocamento no espaço, ele é vertical, que pode ser tanto para assim, vertical para cima, ou vertical para baixo. Poderia ser na diagonal também. Para quem joga xadrez deve saber, né? Então, o que é? Então, vamos decompor vetores. Os únicos vetores que a gente decompõe são os vetores que estão inclinados. Se o vetor ele está na horizontal, eu não decomponho ele. Se ele está na vertical, eu não decomponho. Eu só decomponho vetores que estão inclinados. Aqui eu tenho um vetor velocidade. Esse vetor velocidade me dá duas componentes. Uma componente em x, que é velocidade em x, e uma componente em y. Eu tenho aqui o mesmo vetor velocidade, só que para baixo. Eu decomponho ele em v de y e v de x. Eu tenho aqui um vetor força. Eu decomponho ele em q? Em f de x e f de y. Eu tenho aqui esse outro vetor. Vamos decompor ele aqui em y. Eu tenho o que aqui? F de y. E em x, que eu vou ter o que aqui? F de x. Perceberam? Vamos fazer mais um aqui. Eu tenho um vetor aqui, deslocamento. Eu vou decompor ele em deslocamento em x e em y. Observe que o ângulo entre minha componente em x e em y é 90 graus. E minha hipotenusa será sempre o meu deslocamento original. No caso aqui é o D.
as minhas componentes serão os meus catetos. Então, se formos aplicar isso, a questão de um sistema de blocos, e eu aplico uma força aqui, F, essa minha força irá me dar duas componentes. Uma componente em X, F de X, e uma componente em Y, em F de Y. Que essa minha força se dividirá em duas. Uma força que irá fazer com que esse bloco pressione o solo, e uma força que irá fazer com que esse bloco se movimente para cá, seja para a esquerda. Então, aplicando isso, as questões posteriores que iremos fazer, não é? Temos aqui uma questão bem típica. Então, percebemos aqui o que? Eu tenho uma força que traciona esses meus dois blocos para frente. À medida que esse meu bloco A se movimenta, ele puxa meu bloco B também. E eu tenho uma tração aqui, porque eu tenho uma corda aqui, não é? Eu tenho uma tração aqui entre A e B. E eu tenho uma tração aqui de B em A. Só que observe, eu tenho aqui a mesma corda interligando eles. Eu tenho a mesma corda que está nessa região aqui. Como eu tenho a mesma corda, eu tenho a mesma tração. Então, tração em B é igual tração de B em A é igual a tração de A em B, que eu vou chamar aqui de uma tração qualquer. Então, se eu disser que eu tenho aqui uma massa, a massa de A vai ser 2 kg e a massa de B será aqui 3 kg, eu posso calcular as minhas trações. No caso é uma tração só, que é a tração de B em A. Vamos fazer aqui. Então, primeiro temos que calcular a aceleração. Vamos colocar logo a aceleração aqui na questão, que é 1 metros por segundo. Então vamos calcular a minha tração. Eu seleciono uma determinada região, que é essa aqui. E eu teria o quê? Eu tenho um bloco que é puxado com a força F, e quem se opõe a ele, a minha tração de A em B, ou vou chamar de T, de tração. Então, ambos são grandezas vetoriais, ou seja, eu tenho uma força puxando para cá e uma força puxando para cá. O movimento está em que direção? Sabemos que o movimento a minha aceleração está para cá, para a direita. Então, quem será a minha força resultante? Massa vezes aceleração. Então, quem será a minha força resultante? Será a minha força F, que é 10, menos minha atração, que é T. Isso é igual a massa de A vezes minha aceleração. Então, quem é minha massa de A? Temos aqui que é 2 kg, vezes minha aceleração, que é 1. Então, eu tenho que 10 menos T é igual a 2. Então, 10 menos 2 é igual a T, porque eu vou mandar minha tração para cá. Então, eu tenho aqui minha tração será igual a 8 newtons. Mesma coisa irá acontecer aqui. Vamos observar uma coisa. À medida que esse meu bloco ele é puxado para frente, ele puxa esses meus 3 bloquinhos para trás. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho a corda que eu vou chamar de 1 e a corda que eu vou chamar de 2. Acabamos de perceber que a mesma tração que eu tenho nessa corda aqui, nessa parte aqui, eu teria aqui, porque é a mesma corda. Então, vou chamar aqui de T de 1. E aqui eu também vou chamar de T de 1. Por que os dois são T de 1? Porque eu tenho a mesma corda. E aqui eu vou chamar o que? De T de 2.
E aqui será o quê? T de 2. Por que o mesmo nome? Porque é a mesma corda. Perfeito, pessoal? Então, aplicando a lei de Newton aqui, teremos o quê? Eu faço por partes, então vamos selecionar essa região aqui. Então, o que é minha força resultante aqui? Eu tenho um bloco aqui A, eu tenho uma força aqui e uma força aqui. É como se tivesse uma pessoa puxando para cá com a força F e uma pessoa puxando para trás com a força T1. Então, o que será a minha força resultante? É a massa vezes a aceleração. Só que a minha força resultante aqui é F menos T de 1 igual a massa desse bloco aqui vezes a minha aceleração. Exatamente isso. Para ficar mais claro para vocês, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Que você pode achar esse exemplo aqui em algum dos meus vídeos falando sobre torque. Vamos dizer que eu tenho uma força de 10 newtons para cá e uma força de 5 newtons para cá. Quem é a minha força resultante aqui? Vai ser a minha força para cá de 10 menos a minha força de 5. Então, minha força resultante será quem? 5 newtons. Outro exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho duas forças aqui. Uma de 10 newtons, uma de 20 newtons. E uma força aqui para trás de 20 newtons. Quem será a minha força resultante? Será quem? É como se tivesse uma pessoa puxando para a mesma direção, com 20, uma força de 20 e outra pessoa puxando com a força de 10. E uma outra puxando na direção oposta. O que vai acontecer? Essas forças se somam. Então, eu tenho 10 mais 20, uma força de 30 newtons para um lado, menos uma força de 20 newtons para o outro. Então, minha força resultante será quem aqui? 30 menos 20, que é 10 newtons. Obrigado, pessoal, por assistir essa aula. Assistam as aulas seguintes que iremos aplicar esses princípios nas questões.